O que é o EBITDA? Para que ele serve? Como analisar? Como calcular? Qual a importância dele? Me dê um exemplo de EBITDA. Meu nome é Guilherme Lopes Investidor e no vídeo de hoje eu vou esclarecer essa dúvida que surge a todo momento. É uma grande dúvida de todo investidor. Guilherme, afinal de contas, o que é o EBITDA? Eu considero de extrema importância que você saiba o que é e como é que funciona o EBITDA. E por isso eu fiz esse vídeo aqui especialmente para você. Então a intenção nesse vídeo aqui não é te tornar um analista nem nada do tipo. O meu objetivo aqui é te passar da forma mais didática possível para você conseguir entender e fazer a sua própria análise, a sua própria avaliação daquela ação e investir da melhor forma possível. Então eu vou tentar trazer aqui de forma mais didática possível o que é o EBITDA e como é que ele funciona. Então acompanhe o vídeo aí até o final, você vai entender tudo sobre o EBITDA. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o EBITDA, né? O que ele significa? O EBITDA ele é um termo em inglês. As palavras são escritas em inglês. Então, EBITDA significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. O que isso significa, Guilherme? Se você não entende nada de inglês, o que isso significa? Significa exatamente lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então, no português, quando a gente traduz, existe esse termo na contabilidade em português também. E esse termo em português é o LAGIDA. Só que quando a gente vai olhar as empresas da bolsa, quando a gente vai analisar alguma ação, você nunca vai encontrar, ou quase nunca vai encontrar, o termo LAGIDA. Você só encontra o EBITDA, que eles importam lá do inglês. Então, para facilitar, para que você entenda, a gente vai falar sobre EBITDA e não LAGIDA, mas é exatamente a mesma coisa. Só que o termo EBITDA vem com as palavras em inglês e o LAGIDA é com as palavras em português. Então, beleza, até aí você já entendeu que o EBITDA vem do inglês e significa lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Mas afinal de contas, o que significa tudo isso? Vamos lá aprender o passo a passo. Então, o próximo passo é saber como é que eu vou calcular o EBITDA, né? Como é que eu vou achar esse número, esse EBITDA, para saber o que é, se está bom, se está interessante ou não. Para calcular o EBITDA é muito simples. Então, você vai pegar toda a receita líquida que você teve e abater de todas as despesas que você teve. Que despesas são essas, Guilherme? São todas aquelas despesas que você teve até o final para você vender aquele produto. Então, a despesa na produção daquilo que você vendeu, a despesa na fábrica, a despesa no pagamento dos funcionários, toda a despesa de aluguel, despesa de luz, despesas de venda e marketing. Então, todas essas despesas você abate. Então, a receita líquida menos todas essas despesas, você vai achar um valor. Esse valor seria basicamente o EBITDA. Vou dar um exemplo aqui bem prático para você entender. Suponha que você tem uma pequena empresazinha ali. Você teve uma receita líquida de R$ 1.000. Aí você gastou uma quantia ali para produzir aquilo que você vendeu. Então, a matéria-prima, o custo na produção inteira lá, todo você tirou. Além disso, você pagou a despesa com água, com luz, com os funcionários, com o aluguel da sua pequena empresa. Quando a gente tira todas essas despesas, você gastou R$ 500. Então entrou R$ 1.000 de receita líquida e você gastou R$ 500 em todas essas despesas. Quanto é que sobrou? Sobrou R$ 500. Esses R$ 500 é o seu EBITDA, é o seu lucro operacional. Muitos chamam o EBITDA de lucro operacional, que é o lucro da operação de fato da sua empresa, aquele lucro que a sua empresa gera com a operação dela. E aí vamos avançando um pouquinho mais. Então, entrou R$ 1.000 de receita, você teve despesas que somadas deu R$ 500, então sobrou R$ 500. Esse é o seu EBITDA. E então, sobrou R$ 500, qual foi a sua margem EBITDA? Se você teve uma receita de R$ 1.000 e teve despesas de 500, sobrou R$ 500. Então, a sua margem EBITDA foi de 50%. Então, a EBITDA foi R$ 500 e a margem EBITDA foi de 50%. Aí você fala, beleza, Guilherme, entendi até aí, sei que a receita menos minhas despesas, eu cheguei no meu EBITDA. É simples assim. Beleza, e como é que esses juros, esses impostos, essa depreciação, essa amortização vai impactar lá no final no meu lucro líquido? Vamos lá entender coisa por coisa. Primeira coisa, os juros. Como é que ele vai impactar lá no meu lucro líquido?
isso é de extrema importância para você entender. Com juros, você pode ganhar dinheiro ou você pode perder o dinheiro. E como assim, Guilherme, ganhar ou perder? Vamos imaginar que você tem uma empresa e aí você tem um caixa lá, você tem um dinheiro e você fez uma aplicação financeira de uma parte de um lucro que você teve em outra época. Então você aplicou esse dinheiro e ele está rendendo juros. Então imagine naquele exemplo lá que eu dei, que você teve uma receita de R$ 1.000, depois você teve uma despesa de 500, sobrou 500 que foi o seu EBITDA. Mas você tem outras aplicações financeiras lá na sua empresa que renderam para você R$ 100 a mais. Então significa que o seu EBITDA foi 500, mas por causa de uma receita financeira que você teve, adicionou R$ 100. Se fosse só isso, o seu lucro líquido seria de R$ 600, né? Você teria o EBITDA de 500, mas o lucro líquido foi de 600 porque você teve o ganho dos juros nessa aplicação financeira que você tinha. Mas também você pode ter uma despesa com os juros. Imagine que você tem um empréstimo ativo lá, que você está pagando um financiamento de alguma coisa que você comprou. Então você tem os juros desse empréstimo que você fez. Então, se você está pagando uns juros ali em cima desse empréstimo, você também vai ter uma despesa ao invés de uma receita. Então, continuando aquele exemplo nosso, imagine que você teve R$ 1.000 de receita, 500 de despesa, aí teve R$ 100 de uma aplicação financeira que você tinha, ficou 600. Mas teve uns juros que você pagou de um empréstimo que foi de R$ 50. Então, dos 600 já diminuiu 50, então sobrou R$ 550 de lucro líquido, tá? Então, esses juros ele pode ser ou uma receita, né, aumentar o seu lucro líquido, ou ele pode diminuir o seu lucro líquido se for um juros que você paga. Então, juros você pode receber ou você pode pagar. Então, a gente já começou a entender aí o que é o EBITDA. A gente já começou a entender onde que os juros impactam. Então, a gente vai para o T de tax, que são os impostos. Os impostos é tudo aquilo que a empresa vai pagar de imposto. Aí é muito simples. Então a empresa tem lá o CSLL, que é a contribuição social, imposto de renda, o ISS, seja lá o que for, todos os impostos vai abater ali também no final no lucro líquido. Então a empresa tem a receita, depois menos as despesas, a gente chega no EBITDA e aí pode adicionar ou tirar os juros, depois retira os impostos e aí a gente vai para o D de depreciação. O que seria a depreciação nesse EBITDA, Guilherme? Imagine que a gente tem uma empresa cheia de máquinas. Essas máquinas, elas têm uma vida útil. Então imagine que a vida útil de uma máquina seja lá de 15 anos. Então cada ano que passa, essa máquina ela vai perdendo o valor à medida que o tempo passa. Quando chegar lá nos 15 anos, essa máquina ela não vale mais nada na contabilidade, lá no balanço patrimonial dessa empresa. Então, um exemplo prático aqui, imagine que você compra a máquina hoje de R$ 15.000 e ela vai durar 15 anos. E ela vai ter uma taxa ali de depreciação todos os anos. Então, cada ano, imagine que ela vai perdendo R$ 1.000 do seu valor. Vai chegar lá no ano 15, ela não vai valer mais nada. Então, todos os trimestres a empresa está lá com várias coisas se depreciando. Então, ela tem que botar nessa conta e ela bota nessa conta para chegar no lucro líquido final. Porém, essa depreciação ela não tem o efeito caixa, né? Você não tira dinheiro da empresa para depreciar esse produto. Imagine que você tem um carro, né? Esse carro seu vai se desvalorizando todos os anos, mas você não vai estar tirando dinheiro do seu bolso e desvalorizando o carro, não. Você vai perdendo dinheiro, mas por conta da depreciação desse carro, e não porque você está tirando dinheiro do seu bolso, tirando dinheiro da sua conta do banco para poder depreciar esse carro. Então a depreciação, ela não tira dinheiro do caixa da empresa. E a última parte do EBITDA é a amortização. A amortização é mais ou menos igual à depreciação. Só que a depreciação é com ativos tangíveis. Você tem uma máquina, você tem um carro, eles estão depreciando. A amortização é a redução do valor de um ativo intangível. Então, se você tem uma marca, se você tem uma licença de algum produto que você está explorando, você vai perdendo valor ao longo do tempo disso. Imagine, por exemplo, que você tem um software, você tem uma licença de 2 anos para usar esse software. Então, ao longo desses 2 anos, cada mês que passa, você vai perdendo parcialmente o seu direito de uso desse software, dessa licença que você tem. Então você vai perdendo esse valor ao longo do tempo até chegar no último ano da sua licença, nos 2 anos, que você perde todo esse valor dessa licença. É uma depreciação de um ativo intangível, que é a amortização.
Pronto, então, só resumindo aqui, até agora você já entendeu o que que é o EBITDA, que é uma sigla com palavras em inglês, que é o mesmo que Lagida, que significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Você já entendeu o que cada palavra dessa significa? Você já entendeu os juros, qual o impacto que ele tem, os impostos, a depreciação e a amortização. E aí você me pergunta assim: ah, Guilherme, mas eu já vi empresas com EBITDA negativo, o que que isso significa? Basicamente, quando o EBITDA é negativo, significa que provavelmente a empresa ela não teve lucro operacional. Basicamente, ela está tendo mais despesa do que receita para vender os seus produtos. Então não está sobrando nenhum caixa, nenhum dinheiro para ela ali. Então ela está tendo seu lucro operacional negativo, ela está tendo mais despesa do que receita e não está conseguindo gerar caixa, digamos assim. Aí você fala, ah, Guilherme, mas eu vi o EBITDA negativo e o lucro líquido positivo. O que que aconteceu? Provavelmente é porque a empresa não conseguiu ter o lucro operacional lá, que é o EBITDA, mas por alguma aplicação financeira que ela pode ter feito, isso rendeu uns juros lá e aí no final deu um lucro positivo. Então, EBITDA negativo e o lucro positivo. Bom, então a gente vai caminhando aqui para entender. A próxima pergunta que você pode se fazer é: Guilherme, quando que o EBITDA é bom, quando que o EBITDA é ruim? Como é que eu vou ter esse parâmetro para analisar o EBITDA em uma empresa? Eu diria o seguinte: o primeiro ponto, óbvio, que você tem que ver é se o EBITDA é positivo. O EBITDA ele tem que ser positivo para a empresa gerar um lucro operacional. Mas o segundo ponto, quando que ele é bom e quando que ele é ruim? Isso é muito relativo e vai depender muito do setor que a empresa está inserida. Alguns setores o EBITDA dele vai ser um pouco maior e outros vai ser um pouco menor. Mas o interessante para você avaliar se é bom ou não é você comparar o EBITDA de duas empresas semelhantes do mesmo setor. Então você pega duas empresas parecidas, do mesmo setor, que fazem a mesma coisa, e vê qual das duas tem um EBITDA maior. Se as empresas têm tamanhos diferentes, você olha a margem EBITDA. Imagine que a margem EBITDA de uma é o dobro da margem EBITDA da outra. Se isso acontece, provavelmente aquela que tem o dobro de margem EBITDA, ela tem alguma vantagem competitiva, algum diferencial que faz com que ela tenha mais eficiência na sua produção. Então essa que tem um dobro da margem EBITDA, ela é mais eficiente na sua produção. Então provavelmente seria uma melhor escolha, tá? Lógico que tem um monte de outras variáveis que você tem que olhar, mas esse é um bom indicativo. Aí você fala, ah, Guilherme, entendi quase tudo, mas onde é que eu acho esse EBITDA? Onde é que eu vou olhar? O EBITDA ele sai, você encontra no demonstrativo de resultado do exercício, ou DRE. Esse demonstrativo, as empresas todo trimestre elas divulgam esse demonstrativo, que é o resultado do terceiro trimestre, resultado do segundo trimestre. Todo trimestre você vai ter esse DRE, esse demonstrativo de resultado do exercício. E lá, onde você olha o lucro líquido, você vai ver o EBITDA. Então você vai ver receita, despesa, o EBITDA, os impostos, e no final você vai encontrar lá o lucro líquido. Então é ali, no demonstrativo de resultado do exercício, que você vai encontrar o EBITDA. Aí você fala, ah, Guilherme, beleza, eu já entendi, mas eu já vi que às vezes alguma empresa coloca lá EBITDA ajustado. O que seria EBITDA ajustado? Quando se fala EBITDA ajustado, nada mais é do que um EBITDA ajustado por alguma característica peculiar daquela empresa, ou então por algum fato não recorrente, né? Alguma coisa que aconteceu especificamente naquele trimestre, mas a empresa, toda empresa que tem o EBITDA ajustado, ela explica por que que foi ajustado. Então é só você ler lá o porquê que está ajustado e como que calcula aquele EBITDA daquela empresa. Então quando você encontra EBITDA ajustado, você tem que buscar por que que ele foi ajustado e entender por que que aconteceu aquilo. Então, basicamente, é isso que você tem que entender sobre a EBITDA quando você vai avaliar uma empresa. Mas existe um outro termo, outro indicador que eu aconselho fortemente que você entenda e que você saiba interpretar esse indicador. E esse indicador é o PL, que é o preço sobre lucro. E eu não quero que você entenda só que é o preço dividido pelo lucro. Eu quero que você entenda de uma forma simples e didática como que você avalia esse PL. Eu queria que você assistisse esse vídeo agora. Então, para você assistir esse vídeo sobre o PL, você vai clicar nesse link aqui agora. Olha aí. Clique nesse link que apareceu aqui e assista esse vídeo sobre o PL, porque isso vai te tornar um melhor investidor. Então, clique naquele link que eu botei e assista
sobre o PL. Eu queria te pedir só um grande favor agora. Se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, se agregou valor para você, se eu consegui fazer com que você aprendesse, eu te peço só um favor. Dê um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal. Isso vai me ajudar demais. Se eu te ajudei de alguma forma, você está me ajudando muito, dando um like e se inscrevendo no meu canal. Então faça isso para você me ajudar demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.